Bom dia, gente, tudo bem? Prazer para quem eu não conheço, né? Meu nome é Leandro. Gostaria de agradecer a todo mundo a presença, em especial ao professor Jader pelo convite, né? Pelo empenho aí para colocar esse evento aí da forma mais organizada e produtiva possível, né? Eu, junto do meu amigo Eric Ávila, né, médico de família, acho que ele é bem político, acho que todo mundo deve conhecer o Eric aqui. Nós escolhemos esse tema intitulado Mediunidade e Sobrevivência, um século de investigações, a contribuição de Alan Gold para o estudo da imortalidade. Alguém conhece o Alan Gold? Pouca gente, né? Então vai ser bom porque a gente vai trazer talvez algum conteúdo novo sobre essa pessoa que realmente foi muito importante para as pesquisas psíquicas. Pode passar aqui, né? Bom, o intuito do nosso trabalho foi levantar criticamente as principais hipóteses contidas neste livro, que chama Mediunidade e Sobrevivência, um século de investigações, publicado pelo Gould em 1982, em comemoração ao centenário da Society for Psycho Research, né? E tentamos encontrar nesse livro se existem evidências empíricas da imortalidade, da sobrevivência pós-mortem, né? Esse livro realmente é um compêndio muito interessante, uma revisão da literatura que o Gould fez, das pesquisas publicadas nas atas e nos jornais da Society for Psycho Research e na sua filial americana. E é um livro muito interessante também como uma introdução à pesquisa psíquica. Então vale muito a pena vocês conhecerem esse livro. Falando rapidamente do Gould, eu vou falar Gould que é mais fácil, eu já acostumei a falar Gould, apesar que é Gould, né? O Gould, ele nasceu em 1932, em Portland, Dorset, na Grã-Bretanha, né? E graduou-se em psicologia no Emmanuel College, lá em Cambridge. Posteriormente fez uma pós-graduação em Harvard, de mais ou menos 1 ano e meio, voltou para Emmanuel College e no futuro se mudou para Nottingham, onde ele começou a ensinar psicologia e neuropsicologia. Pelas contribuições que o Gould fez para o estudo da consciência, ele recebeu inúmeros prêmios, por exemplo, da Associação Internacional de Parapsicologia e da própria Society for Psycho Research, da qual ele presidiu, né, entre os anos de 1989 a 1992. Então ele foi um dos presidentes dessa sociedade, que quem também não teve acesso ainda às pesquisas realizadas por ela, eu sugiro muito, porque realmente foi a instituição que mais produziu material experimental a respeito da mediunidade, dos fenômenos paranormais em geral, como telepatia, clarividência, precognição, materializações. Então, conheçam essa sociedade, porque tem muita coisa boa produzida. Tem muita coisa que não é tão boa, mas tem muita coisa boa também, né? Então, a maior parte dos materiais que a gente tem hoje, verificável, é produzido por essa instituição. Só rapidamente falando dessa instituição, ela foi fundada em 1882 por acadêmicos e catedráticos ingleses, por exemplo, o Frederick Myers, o Edmund Garney, o William Barrett, que se propunham a estudar de forma imparcial, se isso é possível, né, e científica, os fenômenos ditos paranormais até aquele momento, né? Muita gente boa passou por essa sociedade. William Crookes, Lord Rayleigh, vários prêmios Nobel, Pierre-Marie Curie também. Então, é uma sociedade de pessoas sérias e que vale a pena estudarmos, né? Bom, quando o Gould vai falar sobre o público-alvo do seu livro, ele faz questão de dizer que ele não vai se dirigir aos negadores sistemáticos. Aqueles que já têm uma postura de negar tudo antes de analisar o fenômeno, eu não vou conversar com essas pessoas porque não vai adiantar nada, né? Eu vou perder meu tempo. Isso aí a gente chama, até o Jader talvez conheça, imunidade cognitiva, né? O que é imunidade cognitiva? É um fenômeno psicológico que a gente cria como se fosse um escudo ao redor da gente para proteger as nossas crenças e valores mais arraigados contra qualquer evidência externa. Então não adianta o que você me mostre que eu não vou acreditar. Isso é um fenômeno psicológico não só da ciência, qualquer área do conhecimento é assim. A política acontece muito isso, a gente tem visto isso, né? Na religião, no próprio esporte. Como que eu vou convencer um atleticano a torcer para o Cruzeiro? Eu posso mostrar a evidência que for que ele não vai torcer para o Cruzeiro, né? Então a crença ela não está relacionada só a dados objetivos, mas também e principalmente a dados subjetivos, né? Existem valores, existem coisas que a pessoa não quer aceitar. Então nós não vamos nos dirigir para essas pessoas, né? Nós vamos mostrar
as evidências para quem tem interesse em realmente estudar o fenômeno. Isso aí não foi só o Gaudi que falou, mas também o próprio Kardec, né? Lá no livro dos médiuns ele coloca o seguinte: crê-se geralmente que para convencer basta mostrar os fatos. Esse parece com efeito o caminho mais lógico. E todavia a experiência mostra que não é sempre o melhor. Porque se vê frequentemente pessoas aos quais os fatos mais patentes não convencem de modo algum. Né? Então, assim, não percamos tempo discutindo com quem não quer discutir. Né? A gente tem que discutir com quem está aberto. No livro do Gaudi, ele não vai se ater à mediunidade de fenômenos físicos. Levitação, transporte de objetos, materialização e desmaterialização do médium. Por quê? Um dos motivos principais é porque são os fenômenos mais propensos à fraude. E como o Gaudi está se propondo a fazer uma revisão de literatura, ele não pode dar uma opinião que não seja a opinião que o próprio autor chegou, certo? Então, como ele não estava presente no fenômeno, ele não vai poder dar uma opinião bacana sobre se teve fraude ou se não teve fraude. Então, ele não vai analisar neste livro os fenômenos de efeitos físicos. E segundo ele também, isso seria o menos importante. Porque o que garante a veracidade de um fenômeno espiritual é a possibilidade de você identificar um agente que traga informações verificáveis, corretas e demonstre uma continuidade do pensamento. Porque quando eu ligo para uma pessoa, a pessoa identifica que sou eu. Pela continuidade do meu pensamento. Ela sabe como eu penso, ela conhece os meus trejeitos, conhece a minha forma caipira de falar, então elas sabem que sou eu que estou ligando para ela. E o Gaudi tinha a mesma ideia. É a informação mais do que o veículo utilizado que vai dar evidência da imortalidade. É o conteúdo do que está sendo comunicado, mais do que os meios pelos quais isso é feito, que fornece evidência da sobrevivência da personalidade. Isso aí também foi uma ideia do Kardec, né? O Kardec fala que enquanto um efeito não for inteligente por si mesmo, e independente da inteligência dos homens, devemos examiná-los 2 vezes antes de atribuí-los aos espíritos. Infelizmente, assim, com a divulgação, essa palavra eu acho ruim, mas com a divulgação da doutrina espírita, acabou que se perdeu esse controle metodológico, esse rigor que o Kardec propunha nas experimentações e nas próprias informações mediúnicas. Né? Hoje em dia, você conversa com um espírita que às vezes não é muito um estudioso, você mostra qualquer fenômeno esdrúxulo, a primeira coisa que a pessoa vai achar é que o espírito é que produziu aquilo. Calma, não é assim que o Kardec trabalhava. Né? Ele pegava primeiro, navalha de Ockham, né? Vamos pegar primeiro o que a gente mais conhece, vamos ver se aquilo dali, se a nossa teoria explica o fenômeno, e se não explicar, será que isso aí pode ser uma influência espiritual? Esse é o método de Kardec. Né? Nunca foi, é o espírito que está produzindo isso aqui. Né? Quando ele falava lá dos fenômenos de efeitos físicos, as batidas nas mesas e tal, ele procurou, tem alguma força magnética, elétrica causando isso? Não tem? Então o que vai explicar? Então, a gente tem que ter esse critério. Né? Se a gente quer seguir realmente o método do Kardec, a gente tem que ter esse rigor. Né? No capítulo 8 desse livro, do Mediunidade e Sobrevivência, não desse livro do Aksakoff, no livro Mediunidade e Sobrevivência, o Gaudi ele vai se apoiar numa pesquisa da senhorita Sidgwick, que é a esposa do Henry Sidgwick, né? Com a médium Leonor Piper, lá da Inglaterra, para afirmar, segundo Gaudi, que os controles dos médiums, ou seja, os espíritos guias do médium, seria simplesmente uma manifestação do inconsciente do médium, como se Emmanuel fosse, na verdade, uma parte do Chico Xavier. Né? E isso é interessante porque a própria senhorita Sidgwick, nessa pesquisa, ela concluiu justamente o contrário. Ela falou lá, o médium escreve muitas das falas e garante a continuidade da trama. Mas algumas das linhas, talvez as mais importantes, são completadas por autores de fora. Né? Então eu achei muito estranho o Gaudi chegar a uma conclusão diferente da própria autora analisando o trabalho dela. Né? E aqui uma outra questão que é importante é que assim, a gente no meio espírita está muito acostumado com a mediunidade do Chico, que foi uma mediunidade assim, excepcional, talvez o médium mais prolífico que a gente conheça. Né? Mas a maior parte dos médiums não são Chico Xavier. Né? Então, a comunicação de um espírito com um médium não é via iPhone 10, Samsung Galaxy S1 milhão. Não é. Né? O do Chico talvez fosse um iPhone 1.
né? A maior parte dos médiums, gente, a comunicação é como se fosse um copinho de um lado, ligado por um fio, um copinho do lado de cá. Então, a informação mediúnica não deve ser aceita como uma verdade e sem crítica, né? O Kardec falava, coloque tudo sob o crivo da razão, né? Então, assim, quando o médium fala uma coisa, o próprio Kardec falava, tudo que não for essencialmente moral numa comunicação mediúnica deve ser analisado com muito cuidado. Né? A gente tem que ter esse rigor para não começar a falar um monte de coisas que futuramente vão ser desmentidas, fazendo mais mal para a doutrina do que bem. Né? É interessante que todo mundo que estuda mediunidade vê que a porcentagem de informações mediúnicas verificáveis é pequena. Né? Não é assim enorme. Né? William James falava, a gente tem que pegar os melhores espécimes da classe, né? Os melhores médiums, e fazer pesquisas com eles. Eles vão mostrar o que é o máximo que a gente pode chegar. Mas a generalidade, nós não estamos trabalhando com os melhores médiums possíveis, né? A maior parte a gente trabalha junto de pessoas que estão desenvolvendo a mediunidade ainda. Contudo, o Gaudi, mesmo achando que os espíritos guia seriam partes do inconsciente do médium, ele é ponderado e considera o seguinte: não se deveria rejeitar estas afirmações fornecidas pelos espíritos só por causa desta possibilidade. De quê? De serem simples produções da mente mediúnica. Mas seria desejável testá-las, da mesma forma com que se testariam quaisquer evidências, quaisquer outras informações de fundo científico, como por observação e experiência. Desgraçadamente, ainda não ouvi nenhuma dessas afirmações que tenha sido suficientemente explícita e de acordo com as tendências da ciência moderna que as tornem verificáveis. Em contraposição a esse pensamento do Gaudi, a gente vai trazer pelo menos 3 evidências muito explícitas de antecipações mediúnicas de eventos científicos. Um deles... Só um segundinho. Esse estudo publicado pelo Giancarlo e outros colaboradores em 2013 na Neuroendocrine Letters, né, uma revista científica prestigiada na área de neuroendocrinologia. Nós, do meio espírita, ouvimos falar muito sobre glândula pineal, né, principalmente trazido numa obra do Missionários da Luz do Chico Xavier e do André Luiz. Até aquela década que foi publicado o livro, na década de 40, a medicina só sabia 2 coisas basicamente sobre a pineal. Que ela estava relacionada ao ciclo sono-vigília, através da produção do hormônio melatonina, e também relacionado à maturação sexual. É o que a medicina sabia. E, obviamente, a gente sabe que o André Luiz traz muito mais informação sobre isso. Né? E esse grupo de pesquisas fez justamente essa comparação. Pegou todas as informações sobre a pineal que o André Luiz trouxe e comparou com o conhecimento científico atual, mostrando que ele realmente antecipou muitas dessas informações. Outra coisa que eu acho até mais surpreendente, Calderaro, lá no livro No Mundo Maior, conversando com o André Luiz sobre o sistema nervoso dos seres humanos, em 1947, ele traz uma teoria de um cérebro dividido em 3 compartimentos. Compartimento inferior, responsável pelos nossos instintos. Dá tempo. Um compartimento médio. E o inferior seria o tronco encefálico, né, responsável pelos nossos instintos. Um cérebro médio, que é o nosso cérebro límbico, responsável pelas nossas emoções e iniciativa. E um cérebro superior, que é o neocórtex, principalmente o lobo frontal, né, que está responsável pelas nossas aspirações, por nossa moralidade. Isso, ele traz muito mais detalhes a respeito do assunto. É muito interessante ler, está no capítulo A Casa Mental desse livro. E essa teoria só foi traduzida para o plano material em 1970, 23 anos depois, pelo neurocientista, um dos mais respeitados do mundo, que é o Paul MacLean, quando ele publicou esse livro, O Cérebro Triuno em Evolução. Então, de forma muito explícita, você pode pegar lá no livro Mundo Maior e pegar esse livro do Cérebro Triuno, você vai ver como que realmente houve uma antecipação impressionante. E outra coisa também muito interessante, nesse livro, o primeiro publicado pelo Chico, né, Cartas de uma Morta, quando existia um diálogo lá sobre o porquê não existe água na superfície de Marte, era a questão da época, o mentor escreve o seguinte, está difícil de ler e eu vou ler para vocês. Afirmou-me o protetor que grande parte das águas desse planeta desapareceram nas infiltrações do solo, combinando-se com elementos químicos das rochas, excluindo-se da circulação ordinária do orbe.
No ano passado, em dezembro, foi publicado esse artigo na Nature, uma das revistas mais prestigiadas em ciência do mundo, né? O John Wade, ele coloca lá nas conclusões do seu estudo que a junção de minerais metamórficos nas lavas de Marte, relativamente ricas em óxido de ferro, pode segurar até 25% mais de água em sua estrutura do que as rochas metamórficas de basalto da Terra. E isso pode ter absorvido a água da superfície para as profundidades de Marte. Assustador, né? Bom, rapidamente falando, não vou demorar. Uma das teorias paralelas à teoria da imortalidade, a hipótese da imortalidade, para se explicar os fenômenos paranormais, telepatia, clarividência, etc., as informações mediúnicas, é o que o Jader já antecipou para a gente, que é a teoria do super-PES. Super-PES é o quê? PES é percepção extrasensorial, telepatia, clarividência, pré-cognição. Super-PES significa você dar um alcance infinito para essas potências. Então, a pessoa poderia captar telepaticamente da mente de qualquer pessoa existente no mundo a informação que ele vai colocar na mensagem mediúnica. Isso assim, é absurdo, na minha opinião, sinceramente, né? Não tem respaldo empírico para isso, o Gaudi coloca muito bem isso. E se tivesse, coitado de quem for fazer um concurso público com um médium do lado, né? Porque vai captar o que você sabe e provavelmente vai captar até a resposta na cabeça de quem escreveu a prova, né? Então não é uma coisa muito lógica. E o próprio Gaudi coloca que a super-PES é uma teoria peculiarmente indefinível. O problema é que ela não é tanto uma teoria, ela não é falsifiável, né, pelos critérios de Popper. Ela não é uma teoria, mas uma atitude mental, atitude que simplesmente se recusa a admitir que há ou que poderia haver qualquer evidência de imortalidade que não possa ser explicada em termos de faculdades psi, especialmente PES, entre receptores vivos e mortos. Além dessa argumentação do Gaudi, a gente vê que fenômenos, por exemplo, a xenoglossia, não podem ser explicados por faculdades, por super-PES. Porque, vamos supor que, teoricamente, tudo bem, o médium pode captar da mente de qualquer pessoa uma informação. Só que o médium não consegue captar habilidade. A habilidade requer treinamento. Então, você não capta de uma outra pessoa a habilidade de tocar um instrumento. Você não capta, no caso da xenoglossia, a capacidade de falar em outra língua. Né? E o próprio Ian Stevenson defendia isso. Ele escreve um livro muito interessante, que é Unlearned Language, né? Que analisando simplesmente casos de xenoglossia. Tem coisas fantásticas lá, vale muito a pena estudar isso aqui também. Tá? E concluindo, eu trouxe aí, eu peço perdão pelo tamanho do texto, mas são 2 telas, não é só essa não. Tá? Mas traduz bem a conclusão do Gaudi nesse trabalho dele, que resume muito bem. Então, Gaudi fala, no que concerne a evidência da imortalidade, já devo ter dito repetidamente quase tudo o que tenho a dizer. Não posso descartar esta evidência em bloco como má, como sendo totalmente o produto de fraude, mau registro, má observação, pensamento positivo ou pura coincidência. Não consigo achar razões decisivas para rejeitá-la. Argumentei separadamente em conexão com os fenômenos da mediunidade, com aparições e certos casos de aparente reencarnação, que a hipótese da super-PES não basta para explicar a quantidade de informações corretas e apropriada que, por vezes, é fornecida nessas comunicações. Também apontei que, em alguns casos, apresentam características que sugerem não só memórias sobreviventes, a esfera em que a explicação do super-PES parece ser mais forte, mas também características de personalidade mais positivas, como propósitos distintos, habilidades, capacidades, hábitos, modo de falar, esforços para se comunicar, anseios e pontos de vista. De minha parte, só posso dizer que me parece haver em cada uma das áreas que considerei uma amostra de casos que sugerem com alguma força alguma forma de imortalidade. Nessa área e em áreas correlatas importantes, o que sabemos está em proporção ao que não sabemos, como um balde d'água em relação ao oceano. Essa frase, esse texto do Gaudi, ele é muito importante, porque o Gaudi era considerado um dos mais céticos dentro da Society for Psycho Research. Durante muito tempo, ele combateu assim, fervorosamente, como muitos lá faziam, os fenômenos paranormais e principalmente a hipótese da imortalidade. Mas depois desse livro, ele, de certa forma, se rende a algumas evidências, mostrando que a gente ainda sabe muito pouco, e realmente a gente sabe muito pouco mesmo, mas com tudo que já foi produzido, a gente tem muito respaldo empírico para colocarmos a hipótese da imortalidade como uma hipótese realmente científica. Obrigado. Pode ficar que ainda tem perguntas. Perguntas aqui, lá, mas quem? Sim, só para a gente. 3, né? Acho que 3 dá, né?
Eu achei que não ia ter nenhuma, porque quase ninguém conhece. Bom dia. Bom, Alexandre. Meu nome é Alexandre, novamente. Um comentário e uma pergunta. O comentário é que saiu um artigo na Science agora, começo do mês de agosto, reportando evidência via radar de água, estado líquido, provavelmente salgada, como estão dizendo, por causa da temperatura, o que ajuda ainda mais a fortalecer a menção que você citou. Minha pergunta é o seguinte: o Gaudí conhecia o Kardec? Trabalha, as obras? Sim, nesse próprio livro ele cita o Kardec, sim. E ele opina? Opina. Na verdade, no livro, assim, é importante dizer que aqui a gente não está esgotando o assunto. A ideia é trazer justamente a vontade de vocês de lerem o capítulo. E no capítulo a gente fala da posição do Kardec, do Gaudí sobre o Kardec. Só que assim, é uma posição que reflete, na minha opinião, a maior parte das posições que existiam na Europa sobre ele. Um desconhecimento muito evidente do trabalho dele, né? Uma coisa muito superficial. Talvez leram alguma coisa, ouviram falar, mas se posicionam de forma assim, Kardec desconsiderou várias outras teorias, que na verdade não desconsiderou nada, né? Assim, se você pegar o livro, o método, né, kardeciano, lá no livro dos médios, ele testou todas essas hipóteses. E ele fala lá que o Kardec não testou. Não testou, sei que não estudou o Kardec, na verdade, né? Tudo bom, Leandro, Marcelo? Só fazendo um pequeno complemento, né? O lugar comum que se fazia do Kardec era que ele era um ingênuo, principalmente dos parapsicólogos, né? Porque ele avançou muito rápido para a sua filosofia sem ter feito experiências suficientes que demonstrassem a existência do espírito. A gente vê que não é bem assim. E a gente vê que nem mesmo a filosofia era só filosofia, né? E o grande problema que se diz os espíritos a respeito dos parapsicólogos é justamente porque eles estão testando há 150 anos e não desenvolveram nenhuma filosofia em cima disso ainda, né? Eu não sei se são perguntas ou comentários que eu vou fazer. A gente costuma usar a respeito da mediunidade, você usou o exemplo do telefone, que eu acho que a grande questão é rudimentar, sim, concordo, mas é que às vezes o sinal fica muito bom no médium, né? Então, às vezes é um iPhone 10 e às vezes é um copinho, de fato. E eu acho que esse que é o grande problema do efeito mediúnico. É que se espera que o médium sempre esteja 100%. E muitas vezes ele acaba sofrendo uma pressão para que seja 100% quando ele não está 100%. Então, de fato, tem essa questão. Sim. E a respeito da comparação que você fez com o André Luiz e o artigo da Nature atual, eu não sei se você fez essa investigação, mas é interessante nós, historiadores, saber se existia alguma teoria parecida no passado. Eu cito isso porque um grande exemplo que a gente vê no caso do Kardec a respeito da concepção, né, de quando há união entre corpo e espírito, que é uma das duas alterações significativas que ele faz da primeira edição em relação à segunda, que é a questão de quando que há união entre corpo e espírito. Na primeira edição está no nascimento e na segunda está no momento da concepção. É que já havia uma discussão semelhante na época. Então, muitas vezes, esse tipo de informação está antenado com teorias que surgem na época. Então, a pergunta seria se vocês chegaram a pesquisar a respeito disso. E só um segundinho, Rafael, a respeito do Cachoeiras, eu até pesquisei aqui, deve ser Cachoeiras de Macacu, né? Porque o pessoal que não é de Cachoeiras de Macacu costuma falar o nome todo. Então, não sei se talvez um cético um dia fala, não existe Cachoeiras no Rio de Janeiro. Só existe Cachoeiras de Macacu. Mas mostra quanto que ele era íntimo. As pessoas de Cachoeiras de Macacu devem chamar de Cachoeira. Então, desculpa, Leandro, voltando. Bom, sobre essa questão da presença de água em Marte, na verdade, sempre existiu essa discussão, né? E obviamente que uma das teorias que existiriam desde aquela época de Kardec algo subterrâneo, né? Mas o que chama a atenção é que ele teve a capacidade de se posicionar a respeito disso, né? Se você tem uma discussão científica, ele tomou partido, né? No caso, ou o espírito tomou partido, e foi uma coisa que hoje em dia está sendo realmente mais respaldado, né?
tem sempre, o médium sempre influenciado pelo contexto, né? Obviamente a gente vai sempre ser e não vamos poder conseguir descartar completamente essa informação. Qual que foi a outra pergunta? Nem você sabe, não? Hã? Não entendi, não. Não, essa é dessa resposta, né? Então deixa. As outras eu não lembro da pergunta. Marcelo, você está querendo saber da André Luiz do cérebro? De Marte mesmo, né? Eu acho que a gente devia olhar isso no Flammarion. Isso. Tá? Sim. Deu para entender. Era uma das ideias que estavam correndo, como a própria pluralidade dos mundos habitados, que o Flammarion tinha escrito um livro antes, e quando ele viu em O Livro dos Espíritos, ele falou assim, os Espíritos falam sobre isso, então eu quero conhecer o Espiritismo. Né? Eu queria dar uma contribuição para a importância desse trabalho seu, Leandro. Eu não sei se vocês conhecem a história da SPR, mas o Wallace chegou a ser convidado para ser presidente, foi fundada por gente muito importante por causa da crítica da imprensa às coisas que se publicavam sobre o espiritualismo. E no meio do século teve um racha dentro da SPR, porque sobrevivencialistas ou espiritualistas e céticos começaram a discutir sobre o resultado. E nesse racha, os espiritualistas saíram e criaram uma instituição para pesquisa psíquica na Inglaterra. E os céticos ficaram. E esse livro foi escrito para os 100 anos da Society. Ou seja, eu não sei até que ponto os espiritualistas voltaram à sociedade, mas era uma sociedade de céticos. Então, o então presidente da sociedade, que é o Alan Gold, fazer uma revisita aos estudos e dizer que não dá para excluir a hipótese da mediunidade, é um livro super importante para nós espíritas conhecermos. Tá? É bastante importante para nós espíritas conhecermos. E é de fácil acesso, né? Assim, você consegue achar o PDF na internet e qualquer sebo você consegue achar o livro também. Infelizmente ele não está sendo mais publicado. Né? É isso, eu tinha uma coisa, mas eu esqueci. A tréplica aqui do Alexandre. Só uma coisa rápida sobre essa questão da água. Céticos começaram a usar a informação de que as primeiras sondas começaram a observar fotos da superfície de Marte, em que não se descobriu água. Alguns céticos criticaram a obra do Chico. Então, essas descobertas do ano passado para cá, elas revertem a coisa. Colocam, pelo menos, em pé de justiça e igualdade.